buenos dias, diretamente da TV Zumbilândia, da Costa da Lagoa para o Brasil e para o mundo, principalmente para a Mil Grau Floripa. Falando sério para Mil Graus Floripa. E eu vos pergunto, vocês que não são jornalistas à moda Senhor Platts, né? Não são jornalistas investigativos, são apenas uns bunda mole, desgraçados, drogados e mentirosos. Piadistas. Hã? Piadistas. Piadistas? Piadista não me interessa. A única piada que nós temos nesse momento, piada pronta, realmente pronta, são vocês que transformam os assuntos da família, os assuntos importantes da minha família, em assunto irrelevante e piada para vocês. Se vocês acham bonito, o nosso papai está lá, preso, né? Enquanto que o xexetão está solto, é porque vocês têm um problema sério de conduta. Tivemos uma pequena intercorrência. Buenos dias, TV Zumbilândia, voltando para nossa segunda linha aí de transmissão. Estou falando sobre para essa Mil Graus, que não tem responsabilidade nenhuma com a notícia, apenas um grupo de fofoca, provavelmente é um grupo de fofocas que espalha muita maldade contra a família, principalmente nesses grupos de perseguição política. E a pergunta importante que não quero calar é se Renato tivesse vindo para casa e não Meg. Se Crespo, Nacudão, Xexetão e Rosângela Máximo, e sabe-se lá se Yuri ou quem é que estava ali, se era o José armado, porque ontem o José estava disparando arma de fogo. Ontem José estava disparando arma de fogo. Mas essas coisas não são denotadas aqui na Costa da Lagoa. O Nando estava desfilando, incomodando as crianças. Eles querem piadinhas, eles querem debochinhos com o Matheus. O Matheus estava andando de carrinho, já cortei tudo, porque já entendi o game. O game é exaurir as vítimas até elas não suportar mais. É como eu disse para as autoridades, é como eu disse durante a minha denúncia para o Conselho Tutelar. Gravada, aliás, né? Gravada a denúncia para não dizer que eu nunca denunciei nada naquele lugar. Eles estão tentando limpar a tanga deles, que está toda lambuzadinha. Quiseram aplicar alguma coisa em mim, porque você difamou uma conselheira. Não, eu não difamei ninguém. Eu não difamo profissionais. Agora, eu não sou obrigada a aguentar profissionais que mentiram para Mil Graus sobre medidas cautelares. Tá tudo escrito aqui, ó. Medidas cautelares. Vocês têm que entender que se uma juíza escreve um pedacinho da lei fragmentada, num caso, isso não vale para tudo. Porque no resto, no decorrer dos fatos, tem que ser comparado a quê? Comparado a quê? Que a mãe de família precisa medidas cautelares e o xexetão, perseguidor da família, não precisa medidas cautelares. Uma vagabunda que se aproveita do momento, tá lá no celular, formando o grupo Stalking na barca. Na barca da Cooper Barco, eu vim de Cooper Barco para casa. Porque eu cheguei e perguntei, quem é o barqueiro? É o senhor? Então eu vou. Cliente do Renato. Tá aí direto junto com o Renato, trabalho, gente honesta. Escreveu assim, escrevendo lá, chegamos, uma gritaria na porta do barco, o proeiro, um homem simples, educado. Ninguém vai entrar em luta corporal com um bando de vadia,
com a Rosângela Máximo encapuzados? Vocês acham que a Rosângela Máximo não pode enfiar uma faca no bucho do Renato quando ele chega aqui? Vocês estão entendendo, Mil Grau, por que Renato não pode estar na sua casa? Não é porque ele possui armas de fogo. Não, porque ele não possui armas de fogo para andar armado por aí, mas o certo seria o Renato andar armado por aí. Se essas pessoas têm o direito de viver aqui e não ser punidas pela lei, e ainda vocês que são canalha pra caramba da Mil Grau dizer que nós incomodamos vizinhos, depois de todos os vídeos que nós colocamos nas redes, da nossa casa sendo atacada, dos nossos filhos sendo atacados, da nossa vida sendo atacada por essas pessoas. Agora é como disse a juíza de custódia, arrancou o teu portão, pulou para dentro. Não é mais rua, senhora. Aí vai ter que se virar. Se o 190 vai dizer que não tem uma guarnição para mandar aqui para cuidar a questão da mãe com os filhos, é a mãe com os filhos que vai ter que se virar. E o que eu quero chamar as atenções das autoridades de Floripa é que esse grupo Stalking já tem ido longe demais contra Renato, esse paciente crônico, sim, curado, sim, supostamente incurável, sim, também. Que nós temos o atestado harmoniosamente atualizado com o CEPOM e com o médico da conduta, que torce pela cura do Renato, que está torcendo muito para ele aguentar essa perseguição política. Bem como temos as cartas das promotorias várias cartas do Poder Judiciário chegando, em vários números do Poder Judiciário aqui chegando, várias cartas do Poder Judiciário chegando, inclusive de encerramento de processos provocados por essas vagabundas que mentiram na justiça, invadiram a justiça, fizeram a justiça pensar que o modus operandi dela era verdadeiro, que nós seríamos pessoas do calibre que elas estavam falando durante os crimes stalking delas, as mentiras delas, as noias e paranoias para construir boletim de ocorrências falsos contra este homem. Colocando falsa teoria aqui no lugar remoto que ele matou gente, que eu sou foragida. Se eu fosse foragida, eu jamais teria saído de um presídio depois de fazer ficha criminal, ser arrastada para o médico para mostrar minhas machucaduras e depois de ser arrastada para o presídio por uma noite e sair numa audiência de custódia. Então não sou foragida da justiça, meu povo da Costa da Lagoa. Temos que parar de acreditar nas coisas que essas pessoas dizem. Precisamos parar essa perseguição contra o Renato. Temos que imediatamente mostrar quem são essas pessoas que perseguem as crianças, que perseguem a família, que tiram o sossego, que querem acesso às crianças. Acesso para quê? Acesso negado. Acesso negado e acesso negado. Nós só queremos o nosso direito de ir até o Trapiche e chegar até na nossa casa. Agora eu preciso buscar a compra semana que vem, né? Vamos pensar semana que vem. Eu vou buscar comida para os meus filhos, eu não vou conseguir chegar com a comida até em casa, porque a Rosângela Máximo vai pegar o grupo dela, a Xixetão, a Nailde, vão me impedir de trafegar na trilha da Costa da Lagoa, como tentaram impedir tantas vezes o Renato
de ir ao trabalho, de voltar, de circular. Aí, porque eu não sou a machona, é porque eu não vou para a luta corporal com elas para elas terem razão? Eu posso ir para a luta corporal com vocês, mas não é agora. Agora não. Ao menos eu prometi isso para a juíza de custódia, que eu nem sairia de dentro de casa, que não seria eu o problema. No momento, não seria eu o problema para poder identificar as problemáticas. Se é que o judiciário bendito de Santa Catarina pode me entender, já que o judiciário maldito de Santa Catarina não tem mais cérebro, corroeu por causa da maconha, nós temos que alinhar as forças, alinhar todo esse poder judiciário. Não podemos ter uns paranoiados e outros menos noiados. Temos que alinhar a conduta imediatamente. Essas pessoas que eu estou denunciando nas redes sociais não são meras cidadãs comuns, são mulheres megeras, politiqueiras, malditas, bandidas. Quem tem condições para arrancar a luz de uma família, tem condições para carregar uma criança para o abismo. A gente sabe da maldade humana, ela existe e ela está sendo deflagrada agora. E enquanto elas não viram o Renato sendo arrastado para uma cadeia, elas não sossegaram. É uma energia que elas carregam com ela, mas é uma energia podre, é uma gosma, é uma baba, é uma fedentina. Elas são fétidas, muito fétidas elas são. Aí eu recolhi as crianças, foi o que eu disse para aqueles dois que apareceram aqui, para ver se eu estava em casa, ou se eu tinha ido para a lua, ou para o sol, ou para as terras além da borda. Aí eu mostrei para eles, contei como é que eu fui recebida no Trapiche, que tem testemunha e tudo. E não é um testemunha, é muitos testemunha. Porque até elas não se contentando que eu não desembarquei naquele ponto 15, elas me esperaram na porta de casa. Tem o vídeo delas gritando, delas deflagrando os palavrões, dizendo que eu não sou de nada, puxando briga. Porque agora elas acham que eu sou uma cadeieira, que dá para rapar esse cabelo meu todinho e dizer que eu sou bandida e que elas são boazinha. Mesmo sendo mãe de bandido assassino, a boazinha é ela. E tem que continuar perseguindo o Renato, maltratando o Renato, deixando o Renato naquela situação lá, né, de risco para ele, porque tá sem os alimentos dele, tá sem nada, né? Eu estou só procurando aqui onde é que tá as medidas cautelares, porque eles fazem um texto usando os textos que a Polícia Civil fala para eles. Ontem o Serginho e o Matheus disseram assim: mãe, esses vagabundos da Mil Grau estão dizendo que encontraram no nosso terreno, vamos ter que postar o vídeo, né? Aí eu disse pro Serginho: não te preocupa com o vídeo, meu querido. A covardia de entrar aqui, examinar Matheus, botar fuzil na cabeça de Matheus. A covardia de vir até a Costa da Lagoa por causa de um caso sem nexo, como disse o próprio responsável lá do Fórum Redondo, quando ele leu para mim, que não teria preocupação nenhuma com a pena que eles estavam deliberando para mim, porque era uma pena que nem existe. Ela não existe. Ela é anulada pelo ônus da burrice que foi escrita. Foi o que ele leu para mim e pediu para mim assinar lá. Leu e fez eu assinar. E aquilo não consta nos papéis aqui, mas consta para a justiça de verdade, para a justiça real. Porque em todos os momentos eu cheguei na frente da juíza de custódia sem assinar essa merda, tá, Elisete? Essa informação eu quero que você tenha. Que esse juiz aqui, ele pode me condenar, mas nunca conseguiu minha assinatura de aceitação da tua presepada.
igualmente a presepada ali, deslocar viatura de Balneário Camboriú para vir aqui prender a poderosa mãe de família. Você que não vale nada, que não tem uma família, estava minutos antes tirando fotos, né? Tirando fotos da casa da família, vai dar uma matéria linda, mais linda, linda, linda demais, colocando você pela dona um dia antes, né? É para isso que serve a 1000 graus, para pegar esse tipo de relatório. Aí pegar você tirando fotos do portão da família, porque sabia que a polícia vinha para arrombar, já era um combinado. Para isso que servem as TV lixo, para investigar a informação e não para colocar a informação que vocês estão sendo pagos para colocar. Todas as matérias abusivas devem ser investigadas pela polícia de verdade. Deve ser investigada pelos grupos que estão atrás de onde estão as fraudes públicas. Essas que eu estou falando contra as instituições. Segue as matérias contra a família e descobre quem está por trás. Segue as matérias contra o pai de família que está lá preso e descobre aonde quem está pagando. O Renato não tem necessidade nenhuma de aplicar isso para ele, a não ser que seja para o bem dele, que seja melhor estar num presídio do que estar na costa da lagoa. Devido ao nível da bandidagem que temos aqui, como o amigo disse, esses grupos têm aumentado muito. E isso é um perigo para os idosos. Ele escreveu para mim que ele não pactua com isso, mas não pode se expor, porque senão depois sofre retaliações e pode sofrer até assassinato dentro da sua própria casa. Quando que as autoridades vão ver que essa mãe de família, essa aluna do senhor Plates aqui, está aprendendo a se comunicar como ele, com força, com fé, com coragem, para deflagrar sobre assuntos de extrema importância no momento, neste lugar. O momento é agora, o lugar é aqui, e eu estou aqui para novamente dizer que o Renato não poderia ter desembarcado num trapiche sem sofrer mais uma lesão ou até perder sua vida. Beijinho, beijinho, pau, pau. Beijinho, beijinho, pau, pau na moleira. E não esqueçam que para cada uma daquelas canalhas tem mais que uma pessoa boa de olho no assunto.